Esqueci de pedir o Pedro para anotar um tema. O tema dessa noite, para a gente seguir um caminho de um pensamento, é despertar para um reavivamento espiritual. Despertamento para que a gente possa viver um reavivamento ainda nos nossos dias. Então, esse é o tema, este é o título, na verdade, da nossa reflexão hoje. E eu quero ler só o verso 10 e não feche a sua Bíblia, ou marque-a, que nós vamos finalizar a aplicação nesse texto. Diz o texto: disse-lhes mais, vamos juntos: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Por quê? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, meus irmãos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Comei carnes gordas. Não deixe seu endocrinologista ouvir isto. Mas, deixando de lado as brincadeiras, é um texto extremamente urgente para nossos dias. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com esta pequena reflexão. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito excelente de reverência, e que o Senhor ilumine o nosso coração, assim como a nossa mente, com a Tua palavra. Me ajuda nas minhas limitações, dentro da minha incapacidade, o Senhor possa me ajudar a falar aos Teus filhos nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Ocupe o seu lugar. Despertar para um reavivamento espiritual. O título que eu quero pensar com os irmãos hoje, rapidamente. Avivamento é uma experiência na vida da igreja, irmãos. É uma experiência marcante na vida da igreja, que só pode ser realizada por mais ninguém além do Espírito Santo de Deus. Ninguém mais tem o poder de manifestar essa experiência à igreja, senão pelo Espírito Santo, de modo incomum, de modo sobrenatural, sem agendamentos, sem previsões, sem placas de anúncio, sem torpedos enviados pelas redes sociais dizendo: hoje teremos um grande avivamento na igreja. Não, avivamento é promovido exclusivamente pela obra do Espírito Santo, vendo a necessidade real da igreja, para o despertamento dos membros da igreja que estão letárgicos, que estão dormentes, que estão apáticos, que estão, desculpe a expressão, moribundos na sua fé, que estão com as suas lamparinas precisando de um azeite para ser acesa, que estão se dando conta e não estão fazendo uma leitura do tempo difícil que nós estamos vivendo, estão com seus olhos espirituais fechados, com seus ouvidos espirituais agravados, estão com suas mentes sobrecarregadas de informação do mundo, preocupados, ansiosos, depressivos, à base de remédios, e não estão se concentrando no que está acontecendo à sua volta, porque os seus olhos não estão nos céus, em Deus, na palavra, mas estão no mundo. Sua mente, assim como seu coração, estão focados aqui. E por essa razão, e por esse problema, tanto no antigo tempo que nós vivemos, do passado, no início do século, como agora, Paulo, escrevendo aos Efésios, sabia que aqueles crentes estavam vivendo, iriam viver um tempo extremamente difícil de perseguição, e ainda estavam convivendo no meio de pessoas onde eles precisavam respirar o mesmo ar poluído do paganismo,
ou seja, a influência sobre eles, crentes, era muito grande. Então Paulo, preocupado com a integridade espiritual daqueles crentes, preocupado com a mentalidade daqueles crentes, já tinha falado: não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos vossos corações, nos pensamentos obscuros, mas transforme a mente de vocês pelo conhecimento da palavra de Deus. Então Paulo chama a atenção e invoca, ou ele exorta, mas não só exorta, ele chama a atenção dele dizendo: despertem vocês que estão dormindo, acordem, abram os olhos, tirem as vendas, tirem os agravos dos ouvidos, olhem, façam uma leitura do tempo, olhem para os jornais, olhem para o acontecimento, e vocês vão ver o quanto a igreja precisa estar acordada. Paulo, então, preocupado com isso, exorta, repreende, chama atenção e faz entender que existem espécies de sono, espécies de letargias que acontecem na vida das pessoas, que elas podem serem fatais à vida de algumas pessoas. Capítulo 5 de Efésios, por favor, para que a gente leia esse texto que o apóstolo Paulo chama atenção e exorta a igreja, e serve para os nossos dias, serve para que a gente abra os nossos olhos. Dos versos 14 até o verso 20 ou 21. Vamos ler todos juntos, por gentileza. Eu quero que você participe. Pegue a sua Bíblia, se você precisar de uma, nas costas de cada banco tem uma Bíblia da igreja, você pode usá-la. Só nós pedimos para não fazer nenhum tipo de marcação, mas vamos ler juntos. Pelo que diz. Mas tem gente dormindo aqui, rapaz. Vamos ler isso com voz pentecostal. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, meus irmãos, disse Paulo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, louvando a Deus, louvando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo a eles: os dias são maus, fiquem atentos, busquem saber a vontade de Deus para a vida de vocês, vejam prudentemente como vocês andam, não como os displicentes e nécios, mas como sábios, cuidando do seu tempo, aproveitando as oportunidades, pregando o evangelho, fugindo da aparência do mal. Paulo está preocupado com alguns tipos de sono que às vezes podem acarretar na vida de vários irmãos lá e também dos nossos dias. E o primeiro sono é o sono da indiferença. Algumas pessoas levam a vida cristã com indiferença, não veem a gravidade do que é estarem neste ambiente, ouvindo a palavra de Deus, abrindo as Sagradas Escrituras e sabendo como é pesado estar aqui, porque nós estamos nos comprometendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Era melhor não termos estado aqui em momento nenhum e não estar ouvindo o que nós estamos ouvindo nos últimos anos, porque maior juízo virá sobre nós que estamos ouvindo a sua palavra. Então a primeira e grande sono, que é perigoso a todos nós, é o sono da indiferença, mas também o sono da imprudência, irmãos. A sonolência que também deu em Sansão. Eu preguei sobre Sansão um dia desses. Eu falei sobre o problema que aquele homem enfrentou, e esse sono custou a sua vida moral. Mas não só custou a vida moral dele, custou também a vida de honra e aquilo que Deus tinha dado a ele como graça para o exercício e função do seu ministério, do seu chamado, que foi a força no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, alguns sonos podem tirar de nós, pode custar muito caro para nós.
Por isso Paulo está dizendo: despertem, e por isso que nós estamos aqui pregando: acordem, meus irmãos. Façam uma leitura do tempo que nós estamos vivendo, e não há mais tempo para brincar, há tempo de um compromisso mais sério, cada vez mais sério com o Evangelho. Mas também temos o sono da distração, pessoas distraídas, do mesmo jeito que elas entram que não ouviram nada, saem ouvindo e não se lembram do que foi falado. Pessoas que entram na igreja, elas não carregam as suas Bíblias, irmãos. Crente carrega a sua Bíblia. Obrigado pelo meia dúzia de glória a Deus. Crente carrega a sua Bíblia. Pastor, mas eu tenho meu smartphone, louvado seja Deus por ele. Eu tenho a minha Bíblia que não tem Gênesis 1 e 2 e não tem Apocalipse 21 e 22. Não tem, sumiu a folha. Mas como é que se eu pregar aí, quando eu vou pregar sobre esses textos, eu pego uma outra Bíblia que eu tenho. Mas essa aqui eu carrego, um dia eu esqueci ela na igreja. A Denise fez assim com a testa. Eu esqueci ela na igreja. Foi um parto lá em casa. Cadê minha Bíblia? Não sei, pai. Denise, você viu? Não. Jailton, vai lá no púlpito, vê se a minha Bíblia está aí. Calma, pastor, tá? Segura que eu estou indo aí. Eu saí de casa e vim na igreja para buscar a minha Bíblia. Eu saí da igreja, desci, esqueci a chave na bolsa da esposa e botei a minha Bíblia no vidro do carro. E o viaduto aqui estava em obras, eu tive que fazer a volta no viaduto de lá. A Bíblia voou, folha para tudo quanto é lado. Eu parei o carro no viaduto, liguei o pisca-alerta, dei marcha ré e fiz assim, ó, para aí. Tem coisa importante ali no chão, que é a minha vida. E buzinando, chamando a minha mãe de bonita. Eu não quis saber, eu cheguei lá, peguei minha Bíblia, catei minhas folhas, cheguei em casa, colhei uma por uma em lágrimas. A minha velhinha está aqui. Crente tem que ser a sua Bíblia. Crente tem que ter a sua Bíblia, anotar e falar, passando batom na boca de Deus. Não, meu filho, você está anotando tudo aquilo que os pastores estão pregando para você, que disso depende da sua vida. Muitas pessoas distraídas, imprudentes, displicentes, indiferentes. Esse sono pode custar a nossa vida, irmãos. E Paulo está dizendo, desperta. Precisamos, irmãos, aproveitar essa disposição que Deus nos dá à luz da sua palavra, para que a gente alimente-se cada vez mais. Eu só não tenho esperança, irmãos, mas eu creio que ainda nos meus dias, eu verei ainda nos meus dias um grande avivamento sobre a igreja. Eu creio que ainda nos meus dias, não nos dias do Rubem, dos meus netos, mas nos meus dias, eu vou ver um grande avivamento acontecendo na igreja. Na verdade, a igreja sobrevive por causa desses grandes eventos que Deus, quando via ela se corrompendo, quando via povo se corrompendo, mas um remanescente clamando, ele derramava seu espírito e fortalecia a igreja e trazia essa igreja de frente novamente para ele, jogada aos seus pés, irmãos. A sobrevivência da igreja ainda dentro desse mundo se deu e ainda se dá por causa da disposição que Deus tem em derramar o seu Espírito sobre nós no decorrer dos séculos. Nós somos resultado de um grande avivamento de Atos 2. Nós somos resultado de grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história, e eu vou pregar sobre isso no domingo que vem ou no próximo. Os avivamentos que aconteceram ao longo da história e o que eles geraram para aquelas gerações. E o que aconteceu com aquelas gerações por conta desses avivamentos. Nós precisamos aproveitar muito a disposição de Deus, o interesse que Ele tem em demonstrar, em derramar novamente sobre nós o seu Espírito, irmãos. E mesmo nesses dias, ouça isso, mesmo nesses dias de modernidades, de exageros, de falsas doutrinas, se fizermos segundo os preceitos de 2 de Crônicas 7,14, quando o texto nos diz, se nos chama, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se nós nos voltarmos para esses preceitos, de 2 de Crônicas, que se chama pelo meu nome, se humilhar, leia comigo, aliás, leia, não, lembre comigo o texto, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, que o texto diz? Eu ouvirei dos céus, perdoarei a sua terra, aliás, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, mesmo nesse tempo de modernidades, de exageros, de falta de solenidade, de quebra de preceitos, de falsas doutrinas, Deus ainda
estabeleceu um caminho para a igreja se voltar para Ele e Ele derramar o seu Espírito sobre a igreja. É o caminho da humilhação, da remissão, do perdão de pecados, do quebrantamento dos corações. E assim como os grandes avivamentos, assim como aquelas histórias do passado deixaram marcas, podemos deixar as nossas. Quantos creem nisso? Eu vou deixar a minha marca. Eu não quero que passe do Otávio, que vá a minha outra geração. Eu quero acontecer nos meus dias. Eu tenho esperança que nos meus dias ainda a gente experimente uma gota dessa glória derramada sobre a igreja. De cultos em que nós vamos esquecer do relógio. De cultos em que nós vamos esquecer dos nossos problemas, que quando nós entrarmos aqui, nós vamos estar diante da presença de Deus, e vamos amar estar aqui, não queremos ir embora, e quando estamos longe, vamos querer estar perto. Que o âmago do Salmo 84 entre no teu coração, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu vou amar estar aqui, eu vou desejar estar aqui. Então, assim como os grandes avivamentos da história deixaram suas marcas, nós podemos deixar as nossas também, para a futura geração, pelo derramar do Espírito sobre a nossa vida. Mas avivamento, além de ser uma experiência só realizada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, eu vejo, irmãos, e eu entendo melhor como uma intervenção extraordinária e urgente de Deus no meio da igreja. E hoje eu estava relendo o texto, relendo a mensagem, e eu disse: Senhor, intervém de forma extraordinária no meio da sua igreja. Intervém. Intervém no meio da tua igreja. Traz ela de volta. Ela está meia avoada. Ela está muito moderna. Não estou falando disso, de tecnologia, porque sem isso a gente não vive mais. Não dá mais para viver sem isso. A igreja, nós temos máquinas, aparelhos, câmeras de última geração gravando, que possibilita chegar em Dubai essa mensagem, que possibilita chegar do outro lado do Pacífico, do outro lado do oceano. Não importa, nós vamos conviver com isso, mas isso não pode ser o centro da igreja, o centro do púlpito. Não pode nortear essa locomotiva. Essa locomotiva aqui não é conduzida pela modernidade, ela é conduzida pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da pregação. Se o pastor é um santo homem de Deus, a igreja será santa. Se o pastor é um homem de oração, a igreja vai ser banhada da oração. Se o pastor for um pastor meio que playboy, garotão, relapso, pode esperar isso do seu rebanho. Se você tem um pastor comprometido, dedicado, uma das marcas da nova vida é a pontualidade, a elegância nos horários de começar e de terminar o culto, da elegância dos discípulos. E quando a gente vai convidado para ir para uma outra igreja, a gente tem que ter cuidado para não pecar. Quantos têm esse sentimento? Tem que ter cuidado para não pecar, porque o pastor olha e fala assim: tem pouca gente na igreja, vamos dar mais 10 minutos para o povo chegar. Aqui tem 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor. É boa noite, sejam bem-vindos. Abra o texto e vamos dar glória a Deus. E quando não tem mais o que falar, abençoa o povo 5 minutos antes e manda todo mundo embora para casa, alimentado, cheio e farto da palavra de Deus. Avivamento também pode ser melhor compreendido como sendo uma intervenção extraordinária de Deus, a fim de ordenar, despertar e reavivar a sua igreja segundo as suas necessidades. Que essa intervenção extraordinária de Deus aconteça. Quer ver um exemplo? No final do século XVIII para o início do XIX, um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos que marcou aquele tempo. Marcou aquele tempo com um grande compromisso dos crentes com a vida cristã. Por certo, não havia tanto compromisso, talvez por certo, haviam pessoas descomprometidas, relaxadas com a vida cristã. E Deus, com a sua intervenção poderosa e extraordinária, viu a necessidade da igreja e fez um derramar do Espírito Santo, e um senso missionário começou a invadir o coração das pessoas, e elas começaram a levantar dos bancos e pregar o Evangelho em toda parte. Que esse avivamento aconteça nos nossos dias.
que esse grande e mover extraordinário de Deus possa acontecer nos nossos dias. Mas, pastor, a pergunta que eu faço, e que eu também faço aos irmãos e respondo: quando ocorre essa intervenção divina? Eu não sei no século XVIII, mas talvez ela ocorra quando o declínio espiritual está muito acentuado. E eu tenho visto, talvez os irmãos também tenham visto, o quanto o evangelho, não o evangelho, irmãos, mas as pessoas estão declinando na sua moral e na sua espiritualidade. Quantas pessoas estão brincando com o evangelho? Quando há um declínio espiritual e moral acentuado, é momento de nós pedirmos: Senhor, uma intervenção do céu sobre a tua igreja. Quando o púlpito deixou de ser um lugar aonde para a gente pisar, a gente põe o pé e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou da época dos montes, que a gente tinha que subir o monte e tinha o concerto. Tá rindo ali, ó. Tu subiu o monte, o topo era lá, mas tu tinha que parar ali e pedir perdão dos pecados. Senhor, me perdoa, que eu quero estar lá no monte orando. Chegava 10 da noite, saía 5h30, 6 horas da manhã, passava a noite inteira orando, metia minha cabeça no meio do mato, não sabia se tinha uma jararaca, se tinha uma sucuri para engolir minha cabeça. Eu não queria saber de nada, eu estava na presença de Deus, buscando a Deus e vendo milagres na minha vida. Eu chegava na igreja, via os meus pastores pregando, eu via os meus pastores orando por pessoas, eu via pessoas vomitando raízes. Pastor, mas isso acredito. Eu não acredito só não, irmãos, ninguém tira isso de mim, porque eu vi. Eu brinquei com o irmão um dia desse: nada tira do coração de um homem a experiência que ele teve com Deus. Martin Lloyd Jones podia vir ressurgir aqui agora e me contar toda a história do cristianismo e tentar me convencer. Ele poderia me convencer, mas ele não tiraria de mim a experiência que eu já tive com o Espírito Santo de Deus. Eu posso aprender muitas coisas novas e quero aprender, mas a experiência que eu tive com Deus ninguém tira do meu coração. Eu conheço um Deus de poder e de milagres. Eu conheço um Deus que faz maravilhas e pode fazer maravilhas no nosso meio, porque nós temos um líder que crê nos milagres de Deus, que crê no sobrenatural de Deus, irmãos. Mas quando há um declínio espiritual e um declínio moral acentuado, é hora de nós pedirmos: Senhor, intervém sobre a tua igreja. Mas às vezes também vem para juízo. Em Êxodo capítulos 32 e 33, Moisés estava no monte, Deus fala para ele: desce que teu povo se corrompeu. E quando ele desce, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, declínio espiritual total. Total espiritualmente corrompido aquele coração e o coração daquelas pessoas. Deus manda a Moisés aplicar juízo sobre aqueles que estavam querendo ainda continuar na idolatria. A tribo de Levi se levanta com a espada na mão e opera juízo. Quando Deus tiver de fazer juízo, irmãos, Ele fará, porque Deus é Senhor da sua igreja. Amém? Ele é Senhor da sua igreja. Mas também, irmãos, isso acontece quando Ele quer levantar líderes consagrados como Moisés, como Josafá, como Josias. Homens que chegaram e viram a idolatria acentuada. Eles viram a promiscuidade, a prostituição, os falsos deuses, postes ídolos no meio da casa de Deus. Josafá, Josias, Asa, esses homens cheios do Espírito Santo chegaram assim: não, aqui não. Abomino tudo isso. E começou a aplicar de fato a limpeza dentro da casa de Deus. Irmãos, a intervenção de Deus ocorre quando a casa de Deus precisa ser limpa, para que o Espírito Santo haja no coração das pessoas. Que Deus possa limpar. Diga comigo: que Deus possa limpar a sua igreja, em nome de Cristo. Voltemos a Neemias para a gente finalizar. Vamos lá. O que o Espírito Santo fez para reavivar este povo que agora já tinha cumprido a primeira parte da sua missão, que era reedificar os muros quebrados, as portas queimadas, a casa de Deus toda destruída? Ele primeiro reedifica o coração daqueles irmãos
trazendo eles de volta para olhar para a necessidade do templo. Está tudo destruído, os muros estão quebrados, voltem ao trabalho. Avivamento também é um chamado de volta ao trabalho. Avivamento também é uma convocação para que os irmãos possam se levantar e agir em favor do reino de Deus. Mas agora, Deus, através do seu Espírito, vai agir exatamente naquilo que eles mais precisavam na vida espiritual, que estava completamente destruída. E o meu desejo nessa noite, irmãos, é que o Espírito dele possa vivificar o seu coração, possa renovar o seu coração. Eu vou mais, possa incendiar o seu coração, possa incendiar a tua alma, que você tenha uma fome, uma sede, uma necessidade tão grande por Cristo, que nada vai te impedir de estar na casa de Deus, nem o trânsito. Está no meio do engarrafamento, eu saio do carro, paro no estacionamento e vou andando até a igreja, mas eu não fico sem estar na casa de Deus, no culto de oração. O primeiro agir do Espírito Santo foi na necessidade que eles tinham agora de se voltarem para a palavra de Deus. Avivamento começa com a palavra de Deus enchendo o nosso coração. Ela é que direciona a nossa vida. Se os fundamentos da palavra forem destruídos, o que é que nós vamos fazer? Nada. A primeira ação do Espírito Santo neles foi para que eles agissem voltados com os olhos para a palavra de Deus. Olhem para a palavra de Deus e os seus corações vão ser cheios da presença dele. Olhe, está com problema. Não use a Bíblia, irmãos, como uma ferramenta para te aliviar dos problemas. Use a palavra de Deus para te dar força, para enfrentar os problemas. Quando eles vierem, eles vão encontrar um escudo no seu coração. Não usa como uma ferramenta para tentar resolver o problema, mas para quando ele chegar, dizer assim, aqui não. Aqui eu tenho a palavra de Deus no meu coração como uma blindagem. A palavra de Deus é uma blindagem no meu coração. O mundo pode falar as coisas, mas a palavra de Deus é o meu manual de fé. Versículos 1, versículo 3, diz o texto, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou em um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o que, irmãos? O livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, verso 2 e 3, leia. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e que ouviam. E era o 1º dia do mês, e ele leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas. Desde quando? Desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender. Verso final, leia bem forte comigo. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Quer uma vida reavivada? Desperte, desperte. A nossa geração é a mais inteligente que se possa imaginar. Ou meninos inteligentes. Haja vista o filho do rapaz aí do nosso irmão Jário e da nossa irmã, 4º lugar no Brasil. Mas pensa numa geração dispersa. Faz a gentileza, meu filho. Fala do meu filho. Fala do filho dos outros, não. Pega o papai o óculos ali, o celular, para responder uma mensagem. Tá, pai. Lá buscou o celular. E o óculos, filho? Ah! Esqueci. Ô geração esquecida. Lembra de tudo, mas não lembra do necessário, do importante. O texto nos diz que desde a alva até o meio-dia eles estavam ali, ouvindo Esdras ler o livro, atentos. E isso me chama a atenção e me dá liberdade, sem ofender os irmãos, com todo o carinho e respeito que eu tenho por vocês. Eu vejo muitos irmãos com as suas Bíblias fechadas. Eu não sei se vocês estão lendo quando o Pedro coloca ali, mas o bom é que você leia a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. O texto diz que Esdras leu o texto,
diante da praça, à fronteira da porta, da alva ao meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos àquilo que Esdras estava falando. Segunda ação do Espírito Santo para reavivar a vida espiritual e despertar aqueles irmãos para um novo tempo, e o despertamento é para um novo tempo na nossa vida espiritual, familiar, profissional, emocional. Quando Deus desperta a nossa vida espiritual, Ele abre um leque na nossa vida e nós vivemos uma vida plena, cheia de paz, de alegria, contentamento, gozo. Em nosso entorno, centenas de pessoas reclamando da vida, e nós, com a palavra de Deus no nosso coração, nós falamos, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós olhamos o mundo com os olhos de Deus, olhamos para os problemas pelos olhos divinos, irmãos. A segunda grande ação do Espírito Santo no meio daquele povo está nos versículos 5 ao 9. Aquele povo agora olha para aquele ambiente, para aquele momento, porque era um púlpito, era uma pregação, e eles fazem aquilo com reverência. Diga comigo, reverência. Versículo 5, diz: Esdras abriu o livro à vista de quem? Porque onde estava o povo? Porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs. Isso é o que, irmãos? Isso é reverência. Esdras bendize o Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, e amém. O que ele fez mais? Levantando as mãos, inclinaram-se para adorar o Senhor com o rosto em terra. Isso é o que, irmãos? Isso é reverência. Versículo 7, verso 8 e 9, leia comigo. 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escribas, levitas, e todo o povo bem disseram: e este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Pastor Luiz, sexta-feira passada ou retrasada, dizia que a igreja esqueceu do ministério das lágrimas. A igreja está muito festiva. A igreja está brincando demais com as coisas sérias de Deus, quando na verdade a gente tem que olhar que nós somos pecadores e que dependemos da graça de Deus todos os dias. Eu me encaminho para o fim. Qual foi o outro raio de ação do Espírito Santo para revivificar aquele povo, para renovar e restaurar o coração daquele povo? Ele trouxe alegria. Diga comigo, alegria. Nós precisamos entrar nesse lugar cheios de alegria. Cheios de alegria. Nós estamos entrando na presença de Deus. Versos 10 e 12, diz o texto: disse-lhes mais: comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, leia, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quem nos dá a força é o próprio Cristo, para renovar o nosso ânimo de voltar amanhã, de voltar quarta de manhã, de voltar quarta à noite, quinta de tarde, sexta de noite, sábado na consagração, todos os dias mais, quando tiver reunião, nós estaremos aqui, porque a alegria do Senhor nos dará força para fazer isso. Ela nos impulsionará para esse fim. E por fim, irmãos, o raio de ação do Espírito Santo agiu naquilo que nós estamos mais necessitados nos últimos dias. É que o sentimento de obediência reine no nosso coração. Aquele sentimento que lá atrás, quando os nossos pais falavam uma palavra, ninguém tinha a coragem de dizer para quê, ou espera um pouco. Você, cara, qual é? Um assovio do meu pai era um chamamento urgente. The flash. Pois não, pai. O que o senhor quer?
Faz um traço aí, porque eu quero bater essa lá, eu quero fazer esse piso aqui hoje. E depois molha esse piso ali na lata. E depois faz uma massa para mim, uma nata para mim, para a gente colar o piso. Sim, senhor. E quando eu voltava, me preparava para ir jogar vôlei, ele falou assim, não demora muito porque isso aqui já acaba rápido, hein? E tinha que voltar para fazer aquilo. Você pede para um filho hoje, para fazer qualquer coisa, ele, ai, espera aí. Ai de nós. A vara cantava, né, pastor Lino? Que esse sentimento, que esse espírito de obediência enche o nosso coração. Porque isso se reflete na nossa vida com Deus. Isso se reflete se a gente não é capaz de obedecer a quem vemos, como nós vamos obedecer a quem não vemos. Se a gente não obedece àqueles que mantêm, que põem um pão na nossa mesa, como é que a gente vai obedecer a quem está em cima do púlpito que não paga nossas contas, que é o pastor? Que esse sentimento inunde os nossos corações. Versos 13 ao 18 eu finalizo. E diz o texto, no dia seguinte, ajuntaram-se os escribas, os cabeças das famílias e todo o povo, sacerdotes, acharam, verso 14, e acharam escrito no livro que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que se publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades de Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, ou seja, havia um sentimento que agora nós vamos obedecer, porque a desobediência nos levou ao cativeiro, mas agora nós queremos viver o melhor e comer o melhor desse tempo. E eles agora não abrem mão. Verso 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, fez o que, irmãos? Fizeram cabanas e nelas habitaram, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até o dia em que houve muito grande alegria. A obediência vai nos levar a um tempo de extrema e abundante alegria e prosperidade para a nossa vida e para a nossa alma. Eu concluo, irmãos. O amor pela palavra de Deus, a reverência que ela deve produzir na nossa vida e a consciência de que ela nos traz a nossa insignificância, produz uma alegria tão grande em nós, que qualquer ordem, eu digo qualquer ordem que o Senhor nos mandar a fazer, por mais difícil que ela seja, será facilmente obedecida por quê? Porque a alegria que Ele colocou no nosso coração nos dará força suficiente para que a gente cumpra a sua vontade. É difícil, mas por obediência e por amor à sua palavra, eu vou fazer. E isso vai redundar em bênção para a minha vida. Desperta, acorda, porque tem tempo bom chegando para a nossa vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, tem tempo bom chegando para você. Compartilha isso com alguém. Tem tempo bom chegando para nós. Vamos cumprir o preceito do Senhor, vamos buscá-lo, vamos mudar de posição.